Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 112. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar de tudo do mundo do Flamengo, futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga, meus amigos, e aqui diretamente da Bahia, a embaixada baiana, para poder falar hoje um episódio muito especial falando sobre o tema das embaixadas, tá? Galera, boa noite, Marcão, Raul, Rodrigo, começando por Marcão. Boa noite, Marcão. Boa noite, Matheus. Boa noite, Raul. Rodrigo, seja bem-vindo. É uma honra para a gente tê-lo conosco. E vamos nos aprofundar sobre esses temas de embaixada e consulado. Eu admito a minha ignorância sobre o tema. Nunca procurei saber, mas agora nada como a gente beber na fonte. Amigos, Matheus, Marcos, Rodrigo, seja extremamente bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos internautas. E eu aqui que estou bem motivado e feliz com a presença do Rodrigo, porque acho que ele vai trazer para a gente aí uma experiência de vida dele, vai trazer para ele a experiência e dicas sobre tudo que aconteceu na vida dele, ligado ao Flamengo, e esse negócio que eu acho que movimenta o Brasil, não só a paixão, tudo que a gente tem envolvendo o Flamengo, mas principalmente algo a mais, as pessoas estarem dedicando tempo, dedicando negócios com esse viés de trazer a cultura ou o que é Flamengo para todo o país e não somente para a cidade do Rio de Janeiro. Então, Rodrigo, seja bem-vindo aí. Olá, pessoal. Olá, Matheus, Marcos, Raul, obrigado pelo convite. É sempre, primeiro, uma honra falar, rapaziada, qualificada, segundo o Matheus, em nada, mas eu duvido. Acredito que a gente esteja conversando com a galera que manja muito de Mengão e muito de futebol. E é um prazer falar também aí com a galera que escuta o podcast de vocês, que assiste depois no YouTube. E falar de Flamengo é sempre muito bom, né? Falar de embaixadas também é sempre muito legal. Eu fiz parte do início do projeto. Então vamos lá, vamos bater um papo, que é o que mais a gente gosta de fazer, né? Vamos sim. Rodrigo, nossa primeira pergunta, primeiro a gente quer conhecer mais sobre você, né? Sua história pessoal, sua história com o Flamengo, seu envolvimento comum. Como você chegou a se identificar como flamenguista? Qual foi aquele dia que você parou e teve a consciência de que, opa, eu sou Flamengo? Mas eu não lembro porque eu acho que eu não tinha saído do meu pai ainda, mas faz muito tempo, cara. Faz muito tempo e que realmente eu não tenho como te dizer quando eu descobri que eu era flamenguista. Isso é uma coisa, acho que já vem no DNA da gente, né? Esse DNA rubro-negro. E não é diferente comigo, eu acho que com todo mundo acontece isso aí. Eu demorei, na verdade, para perceber, para me interessar pelo futebol profissional e isso foi pode ter sido um grande marco da minha vida, né? Embora carioca, eu morei muito tempo e moro há muito tempo fora do Rio de Janeiro. Eu passei um pequeno período da minha vida no Rio de Janeiro, foi a adolescência, né? E antes eu vivia muito, muito afastado disso. Meu pai não é um fanático flamenguista, mas não é um fanático. Meu pai e minha mãe são do Maranhão, né? Meu pai, ele divide o coração dele entre o Flamengo e o Sampaio Corrêa, né? Ele é mais flamenguista, segundo ele, eu acredito, né? Não vou duvidar do meu pai, mas eu te digo que assim teve um episódio na minha vida que mudou a minha percepção, vamos dizer, quando eu deixei de ser Flamengo e realmente comecei a curtir o Flamengo, foi quando eu tinha uns 7 anos de idade, eu morava em Aracaju, e eu assisti o meu primeiro jogo de futebol, por coincidência, estava jogando uma bola ali, um baba, que nem diz aí na Bahia, né? Perto do estádio. E aí, quando eu vi o Flamengo estava jogando em Aracaju, eu fui assistir, através do portão de entrada de veículos, eu assisti parte do Flamengo em Itabaiana. Isso faz muito tempo. E foi aí que eu tomei gosto. Eu falei, pô, é isso aí que... Não sei o que eu vou fazer na minha vida, não, mas eu vou atrás dessa galera aí. E isso foi o grande marco, assim, que eu passei a ter contato com o time e realmente
querer assistir, assistir na televisão. Isso era em que ano? Pô, cara, eu sou de 73, devia ser lá pelos anos 80, 82, mais ou menos. Eu acho que eu tinha uns anos de idade, né? Mais ou menos, 7, 8 anos. Então, foi quando eu morei em Aracaju, que deve ser nessa faixa aí de aquele campeonato nacional bem inchado, né? Cara, eu não lembro nem o que o Flamengo foi fazer lá e também nunca nem me preocupei em saber. Mas eu lembro que eu assisti o jogo do portão dali onde entrava a ambulância, né? Aqueles estádios antigos e tal. E aí, realmente, eu tive a chance de ver o Flamengo jogar pela primeira vez e isso passou a se repetir até hoje, quando eu tenho 52 anos, né? Então, viajar atrás do Flamengo é o meu grande tipo de viagem, né? Assim, toda viagem é legal, mas viajar atrás do Flamengo é bem melhor. Inclusive para o exterior? Inclusive para o exterior também, cara. Legal. Assim, se puder casar, né? Eu tenho uma história engraçada, né, a respeito do Mundial, né? E foi uma última visita, a viagem que eu fiz atrás do Flamengo Internacional, foi no Mundial. E, na verdade, eu me casei tem uns 8 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, né? Para fazer 8 que eu estou junto com a minha esposa, e nunca tinha viajado com ela em função de falta de tempo. E eu falei assim, pô, vamos para a Europa lá e dar uma volta e não sei o que lá e tal. E nisso, quando eu vi, tinham marcado o Mundial para o Marrocos, né? Eu ia para Espanha e para Portugal. Aí eu não falei nada, fiquei quieto, comprei ingresso, fiz tudo certinho lá e tal. Mas aí, em cima da hora, eu falei para ela, falei, pô, teve um problema aí, a gente não vai poder ir para Portugal. Ela falou, vamos para onde? Vamos só para a Espanha? Eu falei, não, vamos conhecer o Marrocos. E, para minha sorte, a irmã dela falou muito bem do Marrocos para ela, a irmã dela deu para o Marrocos. E aí coincidiu, foi uma viagem sensacional, tirando os resultados, né? Mas tudo isso correndo atrás do Flamengo, né? Então é muito bacana. E quando não está correndo atrás do Flamengo, a gente está vestido de Flamengo. Né? E por coincidência tinha um jogo do Flamengo acontecendo bem no Marrocos, né? Olha que engraçado. Eu vou te falar. Como chama a sua esposa? Hein? Você ganhou? Eu ganhei. Como chama ela? Na época eu falei, não, ganhei. Ganhou, com certeza. Tá, entendi. Com ela certeza. não pode ver. Então não pode assistir todo nosso mundo programa. que tem essa sorte. Quem me deu foi a Mastercard, né? Olha aí. Acúmulo de pontos, mediante né? Um valorzinho mediante um valorzinho que eu tive que reembolsá-los no final do mês. Mas depois eu contei para ela a história toda, ela deu risada e foi uma viagem sensacional. E como é o nome dela? Van. É Vandréia. Mas ela se tornou Flamengo por uma necessidade ou você já conheceu? Não, ela não é Flamengo, não, cara. Não é Flamengo, não. Não? Mas te garanto que ela torce mais do que muita gente, né? Ela é corintiana, cara. Ela é paulista, né? Descendente de austríacos, né? O nome dela, na verdade, é Wandria, que aqui no Brasil ficou Vandréia, né? Que é mais fácil. Sim. Mas o Google sabe pronunciar direitinho. E ela torce pro pessoal daqui, né? E, cara, não tem jeito, mas ela veste a camisa. Ela veste a camisa da Fla Sampa, ajuda bastante, foi nos jogos comigo, entende perfeitamente. E, graças a Deus, eu não tenho competições internas em casa, né? Porque, felizmente, todo mundo sabe que teria um vencedor. Você se sente em casa em Itaquera, né? Rapaz, Itaquera é um lugar bacana. Já tem más lembranças, tem boas imagens. O Flamengo me trouxe boas lembranças e o percurso péssimas lembranças, né? Mas já fomos muito felizes ali, como no Pacaembu, como no Allianz, né? No antigo... Nem lembro o nome daquele negócio lá. Palestra. Não faço questão de lembrar também. Mas na qual a gente respeita muito, né? A gente tem uma convivência muito pacífica aqui em São Paulo, com a grande maioria. Perguntinha besta. Quem é o seu maior rival, Rodrigo? Hoje... Aquele que você mais fica furioso de perder. Porra, Palmeiras. Hoje é o Palmeiras, cara. Ok. Mas é uma questão muito, muito focada no que o futebol é hoje, né? Não só porque eu estou em São Paulo, mas... eu acho que a torcida do Palmeiras, na verdade, o que eu vejo é o seguinte: nós somos o grande rival de todo mundo, né?
Então, a torcida do Palmeiras levou muito para o pessoal algumas coisas, isso, ao longo do tempo, tem, até pela capacidade deles financeira, né? Eu brinco que a gente trabalhou e chegou lá e eles casaram com a mulher rica, né? Então, pegaram um atalho. Pegaram um atalho, mas está valendo. Infelizmente, no Brasil, os atalhos são permitidos, né? Você não precisa acertar um clube para poder ser vencedor. Já visto aí o próprio Palmeiras, o Botafogo, entre outros clubes. Mas acho que assim, se tornou o grande rival da gente pelo histórico, quantidade de título e tal. Mas, cara, de verdade, o meu principal rival é sempre o time que a gente está jogando, cara. Eu odeio ver o Flamengo perder para qualquer um, cara. Flamengo e Liverpool, eu quero matar os caras do Liverpool lá. Eu quero ir lá, quero invadir, quero jogar e tal. Ok. Mas o fato é que o grande rival para mim é o rival do jogo. Ok. Nessa linha a sua esposa, eu acho que ela acabou sendo uma das pessoas que Nelson Rodrigues, se tivesse vivo, ia falar, né? Que cada brasileiro, vivo ou morto, um dia foi Flamengo. Ela é a prova viva dessa situação, né? E aí, cara, é engraçado isso. Desculpa te interromper, mas é engraçado. Imagina. Sabe o que aconteceu? Lá no Marrocos, quando a gente começou a perder lá o jogo lá do time árabe, lá que eu esqueci o nome, alguma coisa lá. E eu, bodeei total, né? Sentei, fiquei chateado, tinha uma pessoa gritando na arquibancada ali, gritando o tempo todo. Era ela, cara, com a bandeira do Flamengo, gritando e não deixando desmotivar e tal. Então, assim, com certeza ele tinha razão, cara. Ela não vai admitir, tá? Mas com certeza tinha razão. Eu queria ouvir de você o seguinte, né? A gente vem enfrentando ou vendo muitos absurdos, né, em termos de violência nos estádios, etc. e tal. Ontem mesmo, infelizmente, aqui, para quem estiver assistindo, ontem teve o jogo aqui na nossa gravação, teve o jogo do Botafogo com o Flamengo, que acabou com uma porradaria em campo, etc. e tal. E eu queria ouvir de você, assim, o que vocês, dentro do conceito das embaixadas, dos consulados, pregam em relação à proteção ou a esse conceito de não violência nos estádios, etc. e tal. Existe algum trabalho nesse sentido de união das torcidas para que evite isso? Ou você entende que isso é um negócio sem controle? Cara, na verdade, a embaixada, o projeto de embaixada, quando ele foi concebido lá atrás, é uma coisa completamente diferente de torcida organizada, né? Uhum. O conceito de embaixada, ele era para servir de um ponto de encontro espontâneo entre torcedores do clube. E aí o projeto cresceu bastante e tal, mas ficou essa ideia. Na verdade, a gente não se mistura com esse tipo de confusão, né? A gente não tem essa ideia de ser uma torcida organizada, ter presença muito divulgada. Não é essa a ideia, né? A nossa ideia é de ser um ponto de encontro e que algumas embaixadas evoluíram a ponto de serem comparadas e até algumas torcidas organizadas recuaram e voltaram e passaram a ser embaixadas com o tempo. Então, assim, a gente tem uma convivência muito tranquila, né, dentro da cidade. A gente nunca teve dentro do nosso ponto de encontro nenhum episódio mais grave de violência contra outros times, mas a gente sabe de embaixadas que tiveram sérios problemas. Lá atrás, a antiga Fla Paraná foi invadida uma vez pela torcida do Curitiba, né, que terminou machucando gente. Aqui em São Paulo tem um consulado, a Fla Centro, terminou sendo vítima da torcida do Palmeiras, né? Então, sempre é o risco. Mas a gente tenta se isolar disso, sabe? Quanto menos a gente buscar se parecer com um torcedor organizado, mais chances a gente tem de passar limpo nessa história, né? Felizmente, a Fla Sampa, por 2 anos consecutivos, foi vítima de violência aqui na ida ao estádio, né? Numa delas, um ônibus se destacou do nosso comboio, do comboio policial, um erro do motorista, terminou seguindo sozinho e foi apedrejado. E na última, a gente foi obrigado a seguir o comboio da Polícia Militar, só que nesse comboio tinha, inclusive, torcidas organizadas, né? Eles juntaram a gente, porque esse entendimento de embaixadas também não é todo mundo que tem.
Então, muito torcedor não tem. Imagina o policial, a Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo. E aí a gente foi entocaiado por cerca de 500 corintianos aí, corintianos não, né? Torcedores organizados, marginais, né? A torcida, esses caras não representam a torcida do Corinthians, né? Na qual eu tenho muitos amigos de verdade, e acabaram aí depredando 13 ônibus, machucando... Absurdo, né? O negócio e causando um prejuízo, além do financeiro, né? Um prejuízo de trauma aí na gente. Sem dúvida. A ida de estádio, né? Porque já não é fácil, lugar longe. Aí a gente ainda sofre um atentado desse aí. Enquanto isso aí não for considerado crime comum, as coisas não vão mudar, né? Então, na verdade, não aconteceu nada, ninguém foi preso, quer dizer, tiveram 4 pessoas presas, depois foram soltas e ficou por isso mesmo. Machucaram o policial, machucaram tudo, mas, infelizmente... Esse é um problema mundial, Rodrigo. Acontece em qualquer lugar onde há futebol. Exatamente. A sociedade, ela tolera que um marginal cometa crime se escudando atrás de um time, de um clube de futebol, de uma torcida organizada, né? Rodrigo, eu queria que você contasse um pouquinho, na realidade, a gente até, foi uma conversa que eu tive em paralelo aí contigo, você contar um pouquinho como é que surgiu essa ideia, quem te apoiou para poder iniciar o movimento, e aí em cima disso, como é que é estruturado isso? Quer dizer, qualquer um, em qualquer lugar do mundo, pode montar, criar uma embaixada, um consulado, queria que você explorasse isso com a gente. Então, primeiro assim, vale puxar, né? Vale puxar atrás, antes até da fundação do projeto, né? Já existiam torcedores do Flamengo espalhados no Brasil todo que se organizavam de forma espontânea, né? Então, o projeto de embaixadas, na verdade, ele foi uma formalização de algumas entidades que já faziam isso. A Fla-Samba, por exemplo, ela começou no dia 24 de setembro de 2004, né? Completou 20 anos no ano passado, onde a gente fez a nossa festa, e o projeto de embaixadas ele é datado de setembro de 2008, quando o presidente Márcio Braga, juntamente com o vice-presidente na época, o Mário Cruz, aprovaram, né, a fundação das embaixadas, né, reconheceram algumas entidades como embaixadas oficiais do Clube de Regatas do Flamengo. Esse projeto, na verdade, eu fiz parte do início dele, mas não fui eu que startei esse processo. Ele começou com o meu irmão, que é o Vinícius Fortuna, hoje embaixador da Fla Sorocaba, cônsul, na verdade, da Fla Sorocaba, o Edmar Soares, que é um amigaço nosso, frequenta a Fla Sampa desde o início. Ele é conhecido por ter feito vários logotipos que a gente conhece do Flamengo, doação de sangue, o próprio logotipo das embaixadas, foi ele que fez e doou ao Flamengo, né? E mais algumas pessoas que começaram a se movimentar. E aí eu entrei já nesse processo, e a gente que bancou tudo no início lá do projeto, a gente que alugou a montagem, a gente que fez backdrop, a gente que pagou hotel, né? Foi, na época, a empresa que era do meu irmão, eu estava lá também com ele, e a gente montou todo esse processo, e aí criou esse projeto que foi reconhecido pelo Márcio Braga e pelo Mário Cruz em 2008. E a partir daí, né, a primeira embaixada nomeada foi a Fla Sampa, depois, junto no mesmo dia, a Fla Paraná. Eu brinco até que tem uma brincadeira, ela perdeu um pouco a graça, né, mas eu falava que a Fla Sampa é a primeira embaixada da nação, porque eu tinha um amigo, Vinícius Nage, da Fla Paraná, que infelizmente faleceu no Covid, e ele ficava louco, né? Ele falou, foi todo no mesmo dia, na mesma hora. Eu falei, não. Quem botou a mão primeiro no diploma foi a Fla Sampa. Então, virou uma brincadeira interna. Como ele se foi, eu faço a brincadeira lá para cima, né? Sempre lembrando dele, que é um cara sensacional, falava muito de Flamengo. E aí, junto com a Fla Paraná, foi logo depois a Fla BH, Fla Lages e Fla Brusque. Eram amigos do Mário Cruz que se organizavam, tinham mini museus em casa e tal. Então, essas foram as primeiras 4. E depois veio o calhamaço aí. Hoje acho que a gente tem em torno de 500, 600 embaixadas e consulados, né? É uma potência em termos de projeto. 500 a 600. Se não me engano, esse número hoje. Espetáculo. Quando a gente vai ao Museu do Flamengo, o novo, você tem um setor dedicado que você pode identificar onde estão cada embaixada e consulado espalhadas pelo mundo. Dá um orgulho, né? De você saber que a gente está representado aí pelo mundo inteiro. Então, qual é a diferença entre embaixada e consulado, por obséquio?
A diferença, na verdade, o projeto ele se chamava Embaixadas da Nação Rubro-Negra, lá quando foi feito pelo Márcio Braga e o Mário Cruz. Ele continuou assim por todos os outros mandatos, reconhecido por todos os presidentes, e quando foi instituída a VP de Embaixadas da Nação, né, já no mandato do Landim, criou-se a possibilidade de criar consulados. Então, a diferença é que para você ser uma embaixada, você precisa de 30 sócios-torcedores e consulado a partir de 5 sócios-torcedores. Né? E aí você tem um grade também dentro dessa embaixada, ouro, prata, mas eu nem ligo. Para te falar a verdade, eu pouco me apego a essas classificações formais aí, porque eu sou das antigas, né, do projeto, então, para mim, é ponto de encontro de espontâneo de torcedores e ponto, é isso. Né? Qualquer coisa de ranqueamento, um é melhor, um é pior, o outro... Então, assim, para mim, se você vai em algum lugar e tem um flamenguista para te receber, meu irmão... Tá valendo. É isso aí, a cerveja gelada do Flamengo. E neste latifúndio, qual é a responsabilidade, os deveres do Flamengo? Na verdade, ela não tem vinculação nenhuma em termos de responsabilidades e obrigações. Né? De forma informal, o que a gente faz é representar o clube nas localizações em que as embaixadas e consulados estão fundadas, né? estão reconhecidas, e a gente faz isso de diversas formas. Né? A gente tem um lado, primeiro, o próprio lado de encontro, né? A parte social, que a gente chama, aí os eventos de encontro que a gente faz, as festas, aniversário do Flamengo, fundação da própria embaixada, e a gente tem também a parte do social propriamente dito, são as campanhas de doação de sangue, material escolar, cobertores e tal. A gente tem um braço que é muito pouco explorado, até pela própria infraestrutura do clube, que é o braço de peneiras, né, olheiros e tal, então a gente pode indicar jogadores para fazer teste no clube, e isso já foi feito algumas vezes, né? Então já tem embaixadas com antigos membros que foram indicados e terminaram virando jogadores do Flamengo. Eu não vou lembrar o nome do que saiu da embaixada, depois eu vou tentar me lembrar, mas são jogadores que foram indicados pela embaixada, e assim, muitas vezes a gente é chamado para entrevista, a gente vai nos programas, a gente organiza todos os eventos, a parte de transfer para estádio, a parte de excursões. Então, dependendo do tamanho de cada embaixada, você termina tendo mais ou menos obrigações. E não existe uma hierarquia. Então, ou seja, na verdade, existe uma classificação de ouro, prata e bronze, que você falou. Hierarquia que eu digo, por exemplo, São Paulo comanda todas do estado de São Paulo. Cada um é independente, cada um tem sua vida própria. Isso é um processo que começou antigamente, né? Como eu falei, o Vinícius Nagy era um cara bem politizado nesse sentido, né? Então, a Fla Paraná, lá atrás, começou com ter os próprios consulados. Então, quando eu falei que não tinha consulado, é que não era reconhecido. Mas a Fla Paraná era uma embaixada, ela começou a fundar consulados. Né? Então, seria como se eu tivesse Fla Sampa Sorocaba, Fla Sampa São José dos Campos, Fla Sampa... Né? E para mim, isso não fazia muito sentido, era uma das discordâncias que a gente tinha. Porque, na minha opinião, assim, você tem que responder para o Flamengo, não para outra embaixada, e não tornar isso uma espécie de torcida organizada, onde você tem pelotões, onde você tem... Isso ia ficar muito, muito diferente, porque você começa a ter disputas de poder, quem manda em quem. Então, a ideia é o seguinte, na nossa região, a gente atende o público que frequenta o nosso ponto de encontro, senão começa a formalizar muito e politizar esse negócio. Então, você ia criar, sei lá, se eu mandasse em todas, eu praticamente, hoje eu devo ter 60, 70 embaixadas que eu apadrinhei, né, consulados. Então, eu praticamente teria 60 consulados embaixo de mim, o que não faz o menor sentido, porque a embaixada não foi feita para ganhar dinheiro, a embaixada não foi feita para ter poder político, até atrás, é interessante dizer isso, na época do Mário Cruz, a obrigação era ter 10 sócios off-Rio. Então, as embaixadas já foram uma potência política no Flamengo, antes da mudança da diretoria, que praticamente acabou com o sócio off-Rio triplicando o valor lá no meio do Covid. Mas os sócios off-Rio chegaram a ter
3.600. Grande parte desses aí, 80%, estavam vinculados a um projeto de embaixada. Então, você imagina, num clube onde tinham 6.000 votantes, você tinha 3.600, mais 3.600 pessoas lá, 1.600, 2.000, dependendo da época, que votariam, teriam poder de voto, mas que terminam saindo em função da mudança do Landim lá, que tirou, que triplicou o valor do sócio Rio, e aí inviabilizou, porque você imagina o cara da Bahia lá, o cara que mora, o Maurício adora falar lá, São João do Tapera, lá São José do Tapera, sei lá onde é que fica, mas o cara pagava lá R$49 só para dizer, pô, eu sou sócio aqui do Flamengo, tinha uma carteirinha e tal, e de repente esse cara passou a pagar 250. Para que não ganha um salário mínimo em determinados lugares, fazia isso só para ter orgulho, e hoje ele não faz, nunca foi no clube, nunca foi no Maracanã, nunca usou nenhum benefício, pagava só para dizer, eu sou o Flamengo, e hoje ele não tem mais essa possibilidade. E muito votava, né? Porque para votar tem que ir ao clube, esse cara não tinha dinheiro nem para ir no clube assistir o jogo, mas votar. Isso puxa uma pergunta que eu já tinha preparado para você, mas antes disso, você mencionou Brusque, Lages. Então, se porventura o Flamengo for a Brusque jogar lá, há alguma interação entre o clube e a embaixada do local ou não necessariamente? Não necessariamente. Na verdade, há um grande distanciamento, né? Do clube em relação às imagens. Houve, né? Sempre houve. Porque o futebol ele sempre foi um negócio meio apartado, né? Então, não gostam muito de misturar o futebol com o marketing. Hoje já tem ideias, e o BAP parece que está trabalhando em cima disso, onde o jogador ele tem que cumprir o que ele se propõe quando ele assina o direito de imagem, né? Ou seja, o jogador não vai jogar, ele de repente poderia ir numa embaixada, mas hoje não há isso. Hoje não há. O que há às vezes, o clube incentiva uma festa na embaixada para fazer um esquenta. Muitas vezes o clube ele promove a distribuição de ingressos para os sócios torcedores que compraram ingresso ali naquela região, eles vão lá retirar esse ingresso, tomam uma cerveja. Aí quem que vai normalmente? Vai os representantes, o Dudu, que é representante das embaixadas, o vice-presidente de embaixadas, essas pessoas de relacionamento vão até lá, enriquecem um pouco o evento, mas não há nada, por exemplo, em relação a jogador. Okay. Você pode, por exemplo, pedir, entre aspas, você não compra esse evento, mas você pode, por exemplo, pedir para que as taças do Flamengo vão para o seu evento, dependendo do tamanho. Você tem que arcar com o custo disso, né? E muitas vezes a embaixada não tem condição de fazer isso. Mas a embaixada, deixa claro, ela não recebe nenhum incentivo financeiro e infraestrutural do clube. Dentro desse conceito, já que vocês peremptoriamente não estão no Rio de Janeiro, como é que para vocês deveria ser concebido o programa sócio-torcedor? Cara, assim, eu sou suspeito de falar, né? Eu trabalhei na última eleição, eu coordenei a parte de marketing de um dos candidatos, do Maurício, né? Nosso PDG foi super elogiado. Eu garanto para vocês que foi o PDG mais bem trabalhado de todos, mais completo, né? E muita gente pergunta, pô, como vocês fariam isso? Eu sou da área, eu trabalho com marketing esportivo, então, assim, já tive a oportunidade de trabalhar com outros clubes, além do Flamengo, não para, mas com outros clubes, até para, em algum caso, mas, assim, o que eu acho, é o que basicamente eu detalhei lá, eu acho que tem que ter um sistema de ranqueamento do nosso sócio-torcedor. Acho que hoje nós temos um plano de etiquetagem, e isso já está sendo revisto pelo Ricardo Hires, que é o nosso VP de marketing atual. Ele está com um projeto, inclusive, na mão, somou com as ideias dele, ele já tem ideias, eu cuidei da campanha dele também quando ele foi candidato a presidente. Hoje tem o Trinas, né, que cuidou do Avante e de outros planos de sócios-torcedores, que já tem a ideia deles, e eu mandei o projeto para somar. Então, no meu projeto ideal, a gente trataria o seguinte, um plano de ranqueamento, onde a gente teria milhagem, por exemplo, o sócio-torcedor da Bahia, aí o Matheus resolve assistir um jogo do Flamengo no Rio de Janeiro, pegou o avião, gastou lá R$3.000, é isso que ele vai gastar lá, R$1.000, R$2.000, R$3.000, dependendo de onde ele vai. Ele ia ganhar pontos por isso, né? Então, ele saiu da Bahia para ir para o Rio de Janeiro, ele gastou pontos disso. Saiu da Bahia para ver o jogo do Flamengo em São Paulo, ele ganha mais pontos por isso. Saiu de São Paulo para ir no Rio, eu ganho mais pontos por isso.
Então, eu passo assim um programa de reconhecimento de esforço do meu sócio, né? O cara, por exemplo, que ele é sócio torcedor, mas mora na Bahia, ele vai ter um bônus por isso, né? Porque é muito mais fácil ser sócio torcedor no Rio de Janeiro, né? Então, para você poder equilibrar a questão do presencial no estádio, que é uma das maneiras que você pontua no sócio torcedor, comprando ingresso, e no caso do Flamengo a gente não pontua por check-in, já deve ser uma mudança que em breve o Trinas deve fazer, porque tem no Palmeiras. Então, por exemplo, você pega no plano de sócio torcedor do Palmeiras, você tem um check-in, né? Então, quando o cara vai ao estádio, ele faz um check-in. Então, nem sempre o cara que paga menos deixa de ir ao estádio na final. No nosso plano, não. No nosso plano é aquela loucura, é um plano de etiquetagem. Você paga. Quem pagou mais vai, quem não pagou não vai. Então você tem. Acaba desmerecendo o cara que tá lá sempre, né? Independente. E aí na final ele não consegue ir porque não possui o plano, talvez, que permite ele. Né? Ele desmerece o torcedor que vai sempre, ele desmerece o torcedor que está longe e que contribui igualzinho ao outro, né? É o que a gente fala sempre, que a torcida off-Rio, ele acaba não tendo nenhum incentivo de participar do sócio torcedor, porque Exatamente. A maior vantagem é estar no estádio, ou poder comprar o ingresso, ou né, privilégio para poder comprar primeiro, e a gente não tem isso, porque a gente não faz sentido. Então, assim, um dos modos de reconhecimento seria a geolocalização, entre aspas, que é o nome bonitinho hoje. A geolocalização, ela influenciaria nisso. Além disso, o que eu acho é que tem que ter benefícios regionais. Então, o clube vai jogar na Bahia, ou em Aracaju, ou no Maranhão. Qual jogador não vai participar do jogo? Ele vai com a delegação, a não ser que ele tenha um problema que o impeça de fazer isso, né? Ele está suspenso, ele trabalha para o clube, cara. Ele vai para lá, vai fazer um evento, tomar café da manhã. Então, você criar benefícios regionais, né? Isso fica muito mais legal. Quem não quer viver uma experiência com um dos jogadores do Flamengo? O Wesley não vai jogar. Ele vai tomar um café da manhã, ele vai fazer um talking show, ele vai bacana. Debate com as pessoas. Eventualmente, você ter presença de profissionais do Flamengo, por exemplo, ouvir falar, por exemplo, uma coisa que é distante para o torcedor, fisioterapia. Então, você pode criar eventos regionais, você pode criar benefícios regionais, por exemplo, uma rede, sei lá, Hipercard, que tem no Nordeste, não tem aqui na região. Então, você vai criar benefícios regionais com a Hipercard, não só na região. Uma das outras coisas que a gente fala muito também é a parte de benefícios virtuais. Então, criar mais interação através de aplicativos responsivos, criar realidade virtual, o cara poder acessar câmeras de dentro do CT, poder acessar, entendeu? Fazer coisas que realmente entretenham. Comprar coisas originais ou, digamos assim, através da loja, que gerem pontos também, né? Exatamente. Uma das coisas mais legais que eu falo, já me fugiu umas 3 vezes e agora fugiu de novo, mas deixa eu tentar lembrar aqui que eu ia falar. É a venda regional de ingressos. Então, isso era uma coisa que eu falava muito com a equipe do Landim e que não foi feita só na época eleitoral, né? Que é muito ruim isso, né? Foi uma manobra eleitoreira, e não é o caso que a gente gostaria. Então, por exemplo, vai jogar na Bahia, o cara, se não me engano, o DDD da Bahia é 81, né? Sim. Para mim é 73. 71. Então tá, a gente vai pegar 71. Então vai pegar lá 71, 72, 73, ver todos que são ali da região e pegar esses caras, são prioridade zero. O sócio torcedor dessa região, ele é prioridade zero. Mas aí você tira o direito do sócio torcedor do Rio de Janeiro. Não, você não tira o direito, ele é prioridade 2, ou é 1. Mas o cara que está lá longe, quando o Flamengo for para a casa dele, ele tem que ser prioridade zero, cara. Ele tem que ser prioridade zero. Por quê? Porque ele está esperando esse momento, mais do que qualquer um outro. Aí ele não consegue comprar, vai para a mão de cambista, compra ingresso falsificado, leva a pancada da polícia. Então, assim, o plano de sócio-torcedor, ele tem que ser um plano voltado no ganha-ganha e muito focado no que a gente chama hoje de customer oriented, né? Que é focado no cliente, no torcedor, né? No fan oriented, né? No fan
centric, que virou moda. O fã é o centro de tudo. Ele que compra a camisa, ele que paga o torcedor, ele que paga o jogador, ele que paga o ingresso no estádio, ele que reforma o CT, é isso. Então, ele tem que ser um plano mais do sócio-torcedor do que o próprio clube. E esse plano que você tinha lá embaixo do Maurício, vocês tinham alguma meta de ter X mil pessoas? Porque hoje, ter algo como 70 mil, para mim, é acachapante de vergonhoso, entendeu? O tamanho da nossa torcida. Vocês tinham alguma meta? Tinha sim. Se eu não me engano, era triplicar em 3 anos a base de sócios-torcedores. Né? Triplicar. Mas, assim, eu não consigo... Só para você ter uma ideia, hoje o Boca Juniors, se eu não me engano, tem mais de 300 mil sócios-torcedores. São os maiores planos de sócios-torcedores do mundo. Se eu não me engano, é Boca Juniors, River Plate, Benfica e eu acho que o Borussia, eu não lembro exatamente. Mas no Brasil, o maior e aí tem várias questões, porque o nosso ticket médio é mais alto, então o faturamento do Flamengo está bem, por outro lado, a gente tem 77 mil só. O Inter é um grande exemplo, o Palmeiras conseguiu. O Palmeiras ele fez um negócio que é muito interessante, que poluiu um pouco o sócio-torcedor deles. Né? Todo sócio-torcedor do Palmeiras ele tem descontos na faculdade. Então, você tem muito corintiano que é sócio-torcedor do Palmeiras. Tá? Então, assim, só uma dica para quem não sabe disso. Porque é tudo da tia Leila. Né? A Crefisa, ali. Então, ele inflou o programa do sócio-torcedor dele, o cara prefere pagar o sócio-torcedor, não conta para ninguém, mas se matricula na faculdade. Então, isso inflou o programa de sócio-torcedor. Qual foi o nosso recorde positivo? Era aquela época de 140 mil pessoas? Acho que não chegou a 140 mil, não, mas foi mais 100 mil na época de 2009 e inflou o nosso sócio-torcedor em função do desempenho do time. E aí era um problema, porque você infla o sócio-torcedor, você aumentou a receita, obviamente, foi muito bom naquele ano, só que acabou aqueles contratos lá, foi para 2020, entrou na pandemia, a gente foi para 60 mil sócios. Né? Ou seja, por quê? Porque é um programa focado em etiquetagem. Qual a vantagem que você tem de pagar um plano de sócio-torcedor se você não é o primeiro, do caso do Flamengo, né? No plano de etiquetagem? Se você não é o primeiro, o que acontece hoje é que tem lá o platina, o diamante, platina, não lembro as ordens certinho, mas, cara, não chega no ouro mais. O cara ouro não vai. Isso é ouro de quê? Né? Você não vai a lugar nenhum. Imagina o carinha que comprava lá o plano raça, o plano prata, esse cara nunca vai conseguir fazer nada. Qual o incentivo que esse cara tem de continuar sendo sócio-torcedor? Ou ele vai ter benefícios extras muito maiores do que a etiquetagem, ou ele não vai conseguir, ou ele não vai querer ficar no programa. Sem dúvida. Rodrigo, olhando nessa questão acho que o Marcos e o Matheus não tiveram essa oportunidade, e eu sou daquele em que a Fla Sampa ainda era ali em Moema, mas era uma portinha estreita que você entrava, ficava apertado, gente num segundo andar, parecia que ia cair em cima de você, e a gente parecia que estava no Maracanã mesmo, né? Porque você chegava lá, ainda é assim, né? Quer dizer, a galera cantando, eu imagino os vizinhos que tinham ali ao redor, ou viravam o Flamengo, ou nos dias dos jogos eles iam para a casa de algum amigo, de algum parente, e o negócio tomou uma dimensão enorme hoje. O espaço onde o pessoal em São Paulo aqui se concentra é um espaço muito bacana, amplo, espetacular, cheio de telões, etc. E tal. Queria que você contasse um pouquinho dessa história e desse aí para o pessoal o endereço e dicas, talvez, de quem esteja assistindo, que tenha interesse. Como é que começa? Como é que faz o negócio dar certo? Como é que engaja essas pessoas todas? Cara, isso é bem legal, né? Quem não conhece a Fla Sampa, lá em 2004... na verdade, a gente foi fundado no Orkut, né? E o primeiro encontro, de fato, foi em 2005. Isso te condena, hein? Isso, o primeiro encontro, porque a gente eu já passei do 50. Você e o Marcos, o Matheus é novo. Ainda vai levar um tempo ainda. Rodou de pneu murcho, mas é novo. Mas o fato é o seguinte: o primeiro encontro da gente em 2005 e foi num pub, um pub tradicional aqui, tradicionalíssimo em São Paulo, chamado Maleis, ou Meileis, como algumas pessoas chamam, que é um pub que transmite só esportes americanos, ingleses, rugby, futebol americano,
sei lá que mais os caras transmitem, é um bar de rock. E lá, assim, o espaço era uma TVzinha de 22 polegadas, ridícula. Hoje é o tamanho de um laptop, sem áudio e com barulho de música, uns gringos cantando, e assim, nem sempre tinha jogo, né? Nem sempre os caras passavam o jogo. Chegava um gringo e falava, não, eu quero ver o Green Bay Packers, né? Sei lá o nome do dia, o cara botava lá o Green Bay Packers. E eu tirava do jogo do Flamengo e ficava todo mundo a ver navios, mas a gente enchia a cara e ouvia um rock e dava risada e estava tudo bem. E aí, com o tempo, isso foi mudando. Então, a gente saiu de lá, a gente foi para esse lugar que é lá no Campo Belo, na verdade, na Moema, que era a Rua Demóstenes, era o Vila Bela. O Vila Bela era um bar que cabia pouca gente, né? Eu lembro que a gente chegou lá, falou para o cara falou, não, mas quantas pessoas vão? Falar, umas 20. Aí, cara, a gente assistia uns 8. Aí, no primeiro jogo, 20, no segundo, 60, no terceiro, 80. Os donos eram também corintianos, engraçado. E o cara olhou, quando ele viu, a gente tomou de assalto lá o bar dele, e do lado era engraçado, também tinha um hotel do lado. E aí os caras começaram a adorar, porque começou a encher o hotel. Porque a galera que vinha para São Paulo queria ficar no hotel do lado do bar, né? E aí já virou. E aí, cara, é engraçado que o bar ficou pequeno, aí a galera começou a levar cooler para tomar do lado de fora, aí não satisfeito começaram a vender cerveja do lado de fora, aí o dono não gostou muito da ideia. Eu me lembro da briga que era para a gente chegar no balcão e pegar garrafa de cerveja. Era uma briga enorme, né? Se briga porque é difícil você chegar, não tivesse a briga, né? E a galera no andar de cima gritando, pulando, parecia que estava no Maracanã mesmo. Era uma coisa maravilhosa, né? Cabiam umas 15 pessoas no andar de cima, parecia que tinha 3.000 pessoas. E era engraçado que só tinha uma televisão. Eram 3 caixas de cerveja e uma TV de 20 polegadas. Então, você imaginava que ninguém via porcaria nenhuma de jogo. Tem filmagem da TV Cultura, quem quiser ver no YouTube, né? @FlaSampaNet, é o FlaSampa Embaixada da Nação, pode ver, tem lá gravações das antigas da Cultura. Eu era um menino como o Matheus aí, meus filhos eram crianças, agora estão do tamanho do Matheus. Então, e depois a gente foi para o Badalo da Vila, na Vila Mariana, um bar que a gente tematizou e virou Gávea 81, os Antipiram, né? E é um bar que a gente cabia 300 pessoas na final, final não, no último jogo lá, Flamengo e Grêmio, quando a gente foi campeão, tinham 3.500 pessoas. O bar mesmo cabia 300. Do lado de fora, mais 2.000, 3.000 pessoas, com polícia igual de estádio de futebol. Fecha-se a rua, só para vocês terem uma ideia. Né? E hoje a gente está no Quintal do Espeto, já há 12 anos, a gente vai agora, 12 anos no Quintal do Espeto. Eu vendi na época, eu entrei de sócio lá, porque também eram corintianos, não queriam mais a gente. Eu falei, só tem um jeito, eu vou ter que comprar. Comprei uma parte do bar, ficamos, mas não deu certo. Eu terminei vendendo, fui hoje no Quintal do Espeto, que é um bar de amigos, sócios queridos palmeirenses, né? É onde eu me tornei sócio também. E graças a Deus, porque aí a gente perpetua o Flamengo na cidade, porque é difícil você ter um bar em São Paulo, onde está passando o Flamengo e São Cristóvão, e Palmeiras e Corinthians, e Flamengo e São Cristóvão têm prioridade. É isso que acontece aqui. Então, todo jogo, naturalmente, que a gente tem bom senso, passam todos os jogos, mas o único jogo com áudio é o do Flamengo, e, por vezes, o do Inter, que também se aloca lá, uma torcida amiga nossa, também se aloca lá, é bem menor do que a nossa, mas também assiste jogos lá. Mas o nosso é o único jogo que tem áudio garantido. Então, todo jogo do Flamengo em São Paulo, você vai na FlaSampa, tem áudio garantido, imagem garantida, tiver 10 pessoas ou 2.000 pessoas, você assiste o jogo. Você sente que a nossa torcida cresce em São Paulo com o passar do tempo? Cara, eu tenho uma outra curiosidade, né? Eu quero fechar um dia trilogia. Para mim, só falta uma loja do Flamengo. Eu sou embaixador, tenho a embaixada eu sou embaixador, mas a embaixada do torcedor, então eu hospedo a embaixada. Eu tenho a escolinha do Flamengo, que eu abri aqui também, porque viviam me enchendo. Você precisa ter alguma coisa do Flamengo aí, porque os nossos filhos têm que jogar bola nas outras escolinhas. E aí eu montei, curiosidade, que hoje 60% são filhos de outros torcedores de outros times que frequentam a escolinha do Flamengo, porque é a melhor metodologia. Fica onde? Então eu vejo em Moema também. Tá tudo em Moema aqui. E aí
Tem muita criança, cara, que tem um afeto, e é uma coisa legal, que é uma honra para a gente, um grande prazer a gente ver que crianças de outros times estão criando afeto com o Flamengo, né? Por mais que às vezes ela tenha o time do pai, do coração, mas tem muita criança que tem muito orgulho de vestir a camisa do Flamengo para jogar contra os outros times. Então a gente tem visto que está crescendo. 2019 foi extremamente importante. Muita gente pode até discordar, o Gabigol foi extremamente importante, porque as crianças olham muito o Gabigol. Aqui em São Paulo ele é muito... tem uma visibilidade muito grande por causa do Santos, né? Então a gente está dando passos grandes aqui para se tornar, em breve, a quarta maior torcida de São Paulo, se é que já não se tornou. A gente estava em quinto, mas não tem mais nenhuma pesquisa recente. Okay. Mas, você falou uma coisa que me desperta algo que não estava escrito em lugar nenhum, mas que é um conceito que eu tenho. Eu parto do princípio de que a torcida do Flamengo não é a maior do Brasil. A maior do Brasil são os anti-Flamengo. Exatamente. Né? E isto me incomoda sobremaneira, porque muitas vezes as pessoas odeiam o Flamengo e não sabem nem por quê. Só sabe que odeiam. E aí eu bato muito nessa tecla aqui no podcast de que o Flamengo deveria se preocupar em melhorar a sua imagem perante essas pessoas que nos odeiam. E a forma de fazer isso não é tentar convencê-las a se tornar Flamengo. Mas se o Flamengo fosse um exemplo e uma locomotiva da mudança e transformação do futebol brasileiro, a gente conseguiria atrair para nós um olhar mais cândido, um olhar mais condescendente, como você explicou das crianças que torcem por outros times, mas na escolinha elas conseguem ter alguma relação com o Flamengo. O que você pensa sobre isso? Cara, esse assunto ele vai além, né? Você falou, né, da gente fazer coisas no futebol, que na verdade a gente tem, o Flamengo ele tem que entender de uma vez por todas que ele é uma entidade social, né? O Flamengo ele influencia a vida das pessoas, ele não é uma entidade esportiva só. Já passou o tempo que o Flamengo tem que ser entendido como entidade esportiva. Ele influencia a vida, ele melhora ou ele atrapalha a vida das pessoas. Ele está diretamente ligado ao bom humor de 45 milhões de pessoas, né? Ao trabalho dessas pessoas. Né? O Flamengo ganha, vai todo mundo trabalhar satisfeito. O Flamengo perde. Então, o Flamengo é um ator social muito importante que ainda não entendeu a sua importância. A gente teve, infelizmente, a questão dos garotos do Ninho, né? E isso foi a gota d'água na empatia dos demais, porque é sempre fácil você olhar o do lado, né? Você nunca vê o do seu, né? Quando aconteceu o negócio dos garotos, em vários clubes no Brasil tinham situações muito piores do que aconteceu com o Flamengo, mas a postura do Flamengo naquela ocasião gerou uma antipatia geral num clube que não se preocupa com as pessoas, e o que é uma visão completamente errada que se teve numa tragédia, mas que influenciou diretamente e é usada de forma impiedosa por pessoas que não se interessam em ver o Flamengo crescer. A quem interessa o crescimento e a hegemonia flamenguista? A ninguém interessa, né? Embora a gente precise de outros times para jogar o futebol, né? Mas para o que o Flamengo estava caminhando, é um negócio abissal, né? Assim, ninguém ia conseguir chegar, né? O próprio presidente do Atlético Mineiro, não lembro o nome dele. Calil, isso, né? Se o Flamengo se endireitar, ninguém mais pega o futebol brasileiro, né? Ia virar um futebol espanhol aí, polarizado entre dois times, que quase aconteceu. Mas o Flamengo ele não entendeu esse processo. Então o Flamengo ele tem que entender que ele precisa de escolinhas, de projetos sociais dentro de comunidades mais aguçadas. O Flamengo precisa entender que ele precisa ser mais empático com o torcedor, né? Porque se você não trata bem o seu torcedor, quem você vai tratar bem? Se você não trata bem o seu torcedor, por que as pessoas vão te tratar bem também? Né? Então, assim, a gente precisa entender que a gente tem uma função social e tem que usar isso ao nosso favor, e não para atacar o nosso adversário. Né? A torcida do Flamengo é chata, é orgulhosa, é prepotente muitas vezes, mas de qual time que não é? Né? Então, acho que criou-se um estereótipo do Flamengo muito ruim. E a nossa comunicação, né, no nosso departamento de comunicação nos últimos anos, só piorou essa situação.
Então, o que a gente precisa de um clube, né? E aí a atual diretoria está correndo atrás disso, que se comunique melhor com o seu torcedor, né? Que fale melhor com o seu torcedor, que se comunique melhor com a sociedade, que desenvolva projetos de responsabilidade social amplos e não simplesmente descarregue isso nas embaixadas, que muitas vezes não tem recursos para ir à frente com isso. Então, assim, a nossa área de responsabilidade social e a nossa área de comunicação, elas deveriam ser muito mais atuantes, né? Não em função do torcedor rubro-negro, mas em função da sociedade. Se você Isso é uma melhorar mensagem institucional. Isso tem que vir do Flamengo. Né? Tem que ser uma preocupação do Flamengo. Tem que se postar assim. Né? O Flamengo, em nenhum momento nos últimos anos, se postou como uma entidade preocupada com isso. Eu sou tão bom que eu não me importo do que os outros pensam de mim. Pensem a respeito de mim. Mas você acha que a cabeça da diretoria atual vai por essa linha? Ou você acha que esse é assim, algo enraizado que não muda? Cara, eu acho que assim, ó, a gente hoje a gente tem como nosso presidente o BAP é um empresário, é um cara que galgou espaço aí na carreira dele ao longo dos anos fazendo negócio, e ele deve entender perfeitamente, já conversei com ele algumas vezes, ele com certeza entende que se ele não fizer isso, a gente vai se afastar cada vez mais do ponto onde a gente quer chegar, né? Porque as pessoas, o Flamengo antigamente era o time de todo torcedor, segundo time, né? Hoje o Flamengo é o primeiro mais odiado de todo torcedor. Então, assim, se você não reverter essa imagem, você vai criar problemas, porque você tem diversos níveis de pessoas na sociedade. Você tem um cara que é um torcedor engajado, você tem um cara que só assiste final, você tem um cara que é simpático ao time. Então, se você não trabalhar cada um desses, com uma comunicação adequada, cada um desses clusters, dessas camadas dentro do Flamengo, você não vai conseguir, da sociedade também, você não vai conseguir fazer as coisas direito. Então, assim, hoje a gente fala de inclusão feminina, então o Flamengo tem que ter inclusão. Mas inclusão de qualquer jeito? Não, a mulher tem que ser competente, cara. Não adianta você colocar uma pessoa, né, a gente está vendo as situações aí de aviões hoje em dia, não adianta você colocar uma pessoa que não tem capacidade só porque ela é de um gênero ou quer fazer alguma coisa porque é uma cota, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa incluir a mulher, a gente precisa olhar melhor para os nossos atletas, para a cabeça dos nossos atletas, olhar melhor para a família desses atletas. Então, assim, é um trabalho muito mais complexo e que não é só do BAP, na verdade. Isso é um trabalho que você tem que fazer 10, 20 anos para que ele se consolide. Mas se ninguém começar, não vai ter. E tem que ser uma política de Estado, né? Não pode ser uma política de governo. Não pode mudar em função do presidente. Né? Exatamente. Por isso que tem que ter 20, 10 anos. Assim, o BAP vai ter 3 anos. Né? Há um projeto futuro de que o presidente do Flamengo não possa se reeleger e fique 4 anos. Um projeto que pode ganhar força a qualquer momento. Mas me parece mais adequado. Mais adequado. Mas isso não vai mudar. Em 4 anos você não consegue reverter 100 anos, 150 anos de história. Sim. Você tem que criar esse novo discurso. Se você plantar as sementes e repetir o discurso, tem mais chance dessa história pegar, entendeu? Mas de novo, Marcos, assim, se a gente não começar pelo nosso torcedor, se a gente não começar sendo simpático ao nosso torcedor, como é que a gente vai ser simpático ao torcedor dos outros? Então, assim, ingresso caro. E eu falo aqui no podcast, essa história das pessoas em geral, da mídia principalmente, não, o torcedor é assim mesmo. O torcedor não tem jeito. Como se o torcedor fosse uma entidade que não é capaz de aprender e se aprimorar. Não fosse um ser pensante, né? Exatamente. É muito fácil você padronizar o torcedor como um cara que não consegue pensar só paixão e pronto. Não. Na vida a gente pode aprender qualquer coisa. Saber não ocupa lugar. E a qualquer idade. Também passa pelo Flamengo isso, né? E aí eu queria te fazer não uma provocação, mas se você pudesse ser presidente do Flamengo por um dia, o poder é seu. Você está com a caneta, você pode fazer. O que é que você faria para mudar o destino do Flamengo? Cara, eu melhoraria o sócio-torcedor do clube. Eu faria um sócio-torcedor focado nas necessidades regionais e eu falaria individuais, mas não individualizando pessoa por pessoa, mas entendendo, fazendo com que o nosso torcedor deixasse todo mundo feliz. Eu trabalharia muito em cima do sócio-torcedor. O grande segredo do Flamengo, eu brinco que restaurante é a mesma coisa. Ganhar dinheiro sábado e domingo é fácil.
Ganhar dinheiro enquanto o Flamengo está jogando bem, enquanto a gente está na final, é fácil ganhar dinheiro assim. Agora, o segredo é você sobreviver, você ter esse DNA vencedor, o clube está sempre alto, a galera está sempre comprando, está sempre visitando o clube, sempre fazendo. É fora isso, porque aí sim que você consegue fazer a grande diferença. Fazer nas finais, cara, um percentual limitado de torcedores que vai ter esse. E não adianta a gente construir estádio para 1 milhão de pessoas e os outros 44, né? Não é isso. Então a gente precisa ter um clube realmente inclusivo no sentido de tratar bem o seu torcedor. Não importa onde ele esteja, que seja bem recebido como visitante, como mandante, que tenha um programa de sócio-torcedor decente, que tenha respeito dos seus jogadores. Eu já tive situações que eu conversei com os jogadores, eles não são respeitosos, alguns jogadores não foram respeitosos. Jogador grande, não vou citar nome, mas jogador grande, que, sim, o cara viveu Europa. Vou te fazer essa pergunta, que talvez você saiba. Hoje, um jogador do Flamengo, quando assina um contrato, ele recebe um código de conduta? Você sabe se existe a figura de código de conduta no Flamengo? Não, hoje ele tem um contrato, ele tem um direito de imagem, tem pouquíssimas coisas que ele tem que cumprir. Esses contratos, isso já é uma informação que eu recebi há pouco tempo e eu nem sei de onde exatamente surgiu, mas que os contratos com os jogadores estão sendo acertados, onde ele tem as obrigações dele, além das obrigações esportivas. Então, deve ser uma espécie de código de conduta, são coisas que aconteceram com o Gabigol, por exemplo, fora do horário dele de trabalho, então ele tem direito, mas ele tem que ter uma conduta que condiza com o posto que ele ocupa de jogador do Flamengo. A referência, né? Que ele até então ele era até para as crianças, conforme você mesmo falou. Exatamente. Então, assim, eu sei que agora os contratos eles estão bem mais rigorosos a respeito disso, e que é uma coisa que vai ser assim, às vezes é mal entendido rigidez em algumas coisas, mas eu nesse ponto, eu estou totalmente com a atual direção. É o seguinte, você quer jogar no Flamengo, meu irmão, assina essa porcaria aqui. É um contrato de adesão. Você tem que cumprir isso. Não quer cumprir? Vai procurar outro lugar, cara. A gente precisa... Vai ter outro jogador. Tem milhões de jogadores, entendeu? Então, eu brinco que essa herança, e se for realmente uma verdade que isso esteja acontecendo, o BAP está trazendo os velhos e bons contratos de adesão das TVs a cabo para o Flamengo. Fala aqui, meu irmão, você assina aqui. Mas eu não gostei disso, cara. Então, tem problema nenhum. Aqui você tem que assinar esse papel aqui. É adesão. Eu quero ser jogador do Flamengo. Já que você foi nesse assunto, falou-se muito durante a campanha sobre profissionalização. E eu bato muito de frente com isso aqui, porque eu acho que a maioria das pessoas que pede profissionalização no Flamengo nem sabe direito o que significa esta palavra. E aí você que já esteve mais envolvido, acompanha isso mais de perto, primeiro, você acha que o Flamengo precisa de profissionalização e como deveria ser essa profissionalização do Flamengo? Sem dúvida, cara. Profissionalização o Flamengo é uma empresa, fatura R$1 bilhão. Aqui um clube que fatura, uma empresa que fatura R$1 bilhão não vai ter profissionais. A primeira coisa que as pessoas têm que entender é que profissional ele independe do time, né? Eu já tive circunstância, eu quase fui diretor de um clube aqui em São Paulo e não foi para frente porque eu tenho uma forte identificação com o Flamengo e aí chegou-se à conclusão de que no primeiro momento que acontecesse alguma coisa ruim, iam depredar minha casa, chorar minha família, dizer que eu torço para outro time, mas eu sou um profissional da área. Então, assim, a primeira coisa que tem que ser entendido, profissional não tem time. Como é o jogador de futebol. A maioria dos jogadores do futebol não necessariamente joga no time do coração, senão estaria todo mundo jogando no Flamengo. Claro. Simples. Né? E a gente não tem, a gente tem 45 vagas lá de jogadores. Então, assim, a profissionalização ela é necessária e a profissionalização ela não tem a ver com as pessoas. Muita gente acha que as pessoas... Profissionalização são processos. O Rodrigo, está o Marcos, está o Matheus, está o Raul, sai um, entra outro, o processo é o mesmo. Porque isso é ser profissional, e não ser profissional como, por exemplo, a gente teve a passagem do Jorge Jesus, que trouxe o scout dele profissional e levou embora, levou a profissionalização junto com ele. Então, a gente precisa, na verdade, e isso, pelo menos dentro do marketing, é uma coisa que eu tenho visto que está galgando o espaço lá dentro, são processos. Então, a gente conseguiu fazer processos financeiros interessantes. Agora a gente está conseguindo fazer isso no marketing.
e, se Deus quiser, no futebol agora com o Boto. Agora precisa. Que questionam mas entrou o amigo dele, entrou fulano. Mas olha só, ninguém trabalha com quem não gosta, né? Você não vai colocar pessoas que você não gosta e falar, ele colocou porque é amigo dele. Pô, se você empregar seu inimigo, né? Não faz sentido. Então, tem que ser muito bem pesado. Então, a pessoa tem que ser capaz, tem que ter um currículo para assumir determinada função, tem que ser de confiança e tem que respeitar o processo e ser cobrado por isso. Se ele ganha por isso, ele vai ser cobrado por isso. É a mesma coisa, né? Algumas pessoas criticam alguns nomes, mas eu montei toda a área de marketing do Maurício. O Ricardo também montou toda a parte do marketing do BAP. O BAP ganhou. Pô, ele ia chamar um outro cara para executar aquilo? Não faz o menor sentido. Né? A mesma coisa aconteceu com o Maurício. Então, na verdade, eu ia ser o telhado de vidro. Né? Eu falava, não, mas o Maurício é amigo do Rodrigo, conhece o Rodrigo há 10 anos, já foi consultor do Maurício e tal. Mas as pessoas não veem o que é o histórico disso feito. Né? Porque uma coisa é o seguinte, eu pego tudo aquilo e dou na mão do Raul. O Raul pode olhar e falar, tem a menor ideia nem por onde começar. Eu posso dar na mão do Marcos. O Marcos fala, pô, isso aqui eu sei fazer. Eu posso dar na mão do... Mas se você tem as pessoas que trabalharam para você no conteúdo, você vai trabalhar com elas também. Eu acho que isso é bem profissional. E como é que você percebeu o que aconteceu no departamento médico? Essa saída maciça das pessoas que lá estavam. Cara, a minha percepção ela é bem capenga, porque eu nem conheço muito o departamento médico, eu sei que afetou muito a base, mas, assim, minha opinião própria, como eu tenho escolinha, eu já utilizei algumas vezes, já estive no CT e conversei com algumas pessoas, mas eu tinha a impressão que estava muito inflado a nossa área, a nossa categoria de base em termos médicos. E, assim, ninguém manda 50 pessoas embora, ou 20 ou 30, do nada, cara. Alguma coisa não estava certo ali dentro. Porque o que eu falo é o seguinte, você não consegue, eu não consigo no meu restaurante, por exemplo, chegar aqui e mandar todo mundo embora e amanhã abrir o restaurante. É impossível você fazer isso. Então, assim, se houve uma ação maciça como essa, e tinha algum problema bastante sério lá dentro. Talvez a gente nunca saiba o que é. Então, assim, eu não acho que tenha nenhum louco, né, capaz de falar, vou mandar 50 pessoas embora só porque eu não gosto da cara do José. Então, a minha impressão que fica, assim, estava inflado, burocrático, né, e não estava sendo eficiente. Então, essa é a minha opinião. Se eu concordo ou não com a demissão de 50 pessoas, cara, eu não tenho nem que concordar nem discordar, não tenho fomento necessário para poder ter uma opinião dessa. O problema é mandar 50 embora e daqui a 2 dias contratar outros 50. Aí a gente vê que o negócio não era bem priorizado de discurso. Ainda precisa de mais informação para a gente realmente poder depurar. Rodrigo, essa questão do estádio do Flamengo, você é a favor ou contra, de forma objetiva, a minha pergunta? Cara, acho que ninguém é contra o estádio, né? Ninguém é contra o estádio, sempre foi a favor. E ao longo do tempo eu defendi também o estádio, é uma oportunidade que apareceu com a gente, mas a gente tem que ver a que custo que isso foi feito. Então, na verdade, não existiu muita transparência nesse processo como um todo, existe muita lacuna ainda dentro do projeto. Então, o que eu acho que a equipe atual está tendo que fazer é rever todo esse processo. A equipe do Maurício lá foi a primeira que fez um levantamento, um estudo a respeito do estádio, né? E apresentou um estudo conciso com 3 cenários lá para o estádio. Mas muita coisa foi baseada em experiência das pessoas, em uma coisa que alguém disse e tal. Então, eu imagino que a atual gestão esteja passando um período bem ruim, porque o clube foi entregue com um caixa muito baixo, né? E com um projeto que não tem definições técnicas concisas para que ele seja tocado adiante. Então, assim, ser a favor do estádio todo mundo é. Mas vamos ver o preço que a gente vai pagar para isso. Então, eu acho que assim, a gestão atual, se eu não me engano, está trabalhando para alongar esse prazo da construção do estádio, para a gente poder criar um fluxo de caixa para poder atender. Porque assim, o torcedor não vai querer entender a queda de desempenho esportivo do clube. Você tem que andar as duas coisas juntas. Só que assim, um caixa que o BAP assumiu recentemente, o caixa que a gente, o Flamengo, começou no início do ano, não dá para fazer grandes coisas. Né? Ainda é melhor do que o passado da gente. Mas assim, eu sou a favor do estádio. Me pergunto o que vão fazer com o Maracanã.
A gente fez um projeto para o Maracanã, mas não há histórico hoje no mundo de 2 equipamentos do tamanho do estádio do Flamengo e do Maracanã trabalhando simultaneamente em função do mesmo clube. E o Flamengo, por exemplo, tem um contrato com o Maracanã de 20 anos, ele teria que revogar esse contrato, e estabelece a quantidade de jogos, inclusive. Uhum. Então, como é que isso vai ser feito? Então, assim, esses impactos não foram medidos. Então, assim, é fácil eu falar, Rodrigo, não, só falou do estádio. Beleza. Né? Agora, efetivamente, transformar isso em realidade é que vai ser o grande desafio. Por um outro lado, você tem uma pressão enorme de tem que fazer jogo não sei onde, tem que fazer jogo não sei mais onde. Aí o cara vai para o Nordeste, coloca, a gente conversou sobre isso, preços absurdos e exorbitantes. Eu acho que essa questão do estádio teria que ser muito mais voltada em termos de ter o Flamengo ou o Maracanã como a casa do Flamengo, mas acho que é um outro debate que a gente pode fazer mais à frente. Eu queria perguntar para você. Eu queria fazer uma pergunta para você no que respeita a essa questão da paixão tua pelo Flamengo. Existe um jogo que para você, ou jogos que para você foram inesquecíveis? Existem vários jogos. Tem algumas coisas marcantes na sua relação. As poucas vezes que eu vi, as poucas vezes que eu vi o Zico jogar, assim, encantavam todos os jogos. Eu lembro do gol, assim, um jogo que me marcou muito foi o gol aqui no palestra do Pet de escanteio. Puta, eu acho aquele jogo sensacional. O do Angelinho, eu acho sensacional também. Flamengo e Grêmio, jogo sensacional. Mas, assim, o que mais me marcou foi Libertadores de 2019. Não tem como. Eu tive a oportunidade de estar lá no jogo. Cheguei, entrei no estádio 20 minutos antes. Fiquei sentado do lado da torcida do River. E, graças a Deus, eu vi o Gabigol comemorar o primeiro gol bem na minha frente ali. E isso é impagável. Então, lá eu fiz uma promessa, né? Eu nunca mais falei mal de Gabigol e Diego. E não vou falar na minha vida. E Gabigol continua sendo meu ídolo, embora muitas vezes eu queira matá-lo, mas é um ídolo, não vai deixar de ser. Na minha opinião, o segundo atleta mais importante da história do Flamengo. Não estou dizendo melhor, muitos melhores. Eu nunca soube se... tem um amigo meu que fala, né, o Vinícius Paiva, foi da Globoesporte.com, muito amigo meu, ele fala, eu não sei se o Gabigol é o melhor dos piores ou o pior dos melhores. E aí eu complemento, mas ainda assim, na minha opinião, é o segundo jogador mais importante da história do Flamengo, sem demérito a nenhum dos outros, né? Isso já é, poxa, uma das perguntas que a gente sempre faz aqui no programa, né? Qual era o seu maior ídolo? Mas acho que isso já responde, né? Ou pelo menos assim, tem o ídolo que a gente viu jogar. Já sei, o primeiro dele é o Obina, ele deixou claro. O segundo é o Eto'o. Isso. Porque tem aqueles ídolos que a gente viu jogar e o ídolo do clube que a gente venera tanto, né? Como ídolo. Você tem essa separação? Cara, assim, não vou nem falar do Zico, tá? Zico, ele tá num... Zico não é ídolo do clube, né? Zico é entidade que a gente nem fala mais. Mas eu tenho uma admiração profunda pelo Leandro, muito grande. Leandro, para mim, é um... Peixe frito. É um peixe frito, é um dos jogadores mais icônicos, talvez o melhor lateral que eu vi jogar, e acho que talvez o melhor lateral de toda a história. Toda a história. E ele era o ídolo daquele jogador e daquele time. Exatamente, exatamente. Eu gosto muito do Angelim também, cara. O Angelim é meu ídolo, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente em setembro agora. Ele veio para a festa da Fla Sampa, eu trouxe ele para cá. Que cara incrível. Ele é a expressão do que é o flamenguista, né? De verdade, o flamenguista do povão e tal. Cara, tem bons ídolos dentro do clube, assim, que eu, de novo, eu considero o Gabriel o segundo jogador mais importante na história do Flamengo. Mas, cara, o Pet é um ídolo que eu tive. O Adriano é um jogador que eu não coloquei em patamar, porque, para mim, ídolo... Pet foi um caso à parte, mas ídolo, para mim, não joga em outros clubes, assim, depois que sai do Flamengo, né? Ele fez escolhas que eu não concordo. Mas, eu colocaria o Leandro e o Angelim no mais alto patamar, assim, de ídolos, junto com o Zico. A gente já está rumando para o fim, mas eu quero te perguntar qual a sua expectativa para frente e o que você já viu até agora do José Botto?
Eu conheço pouco do José Boto, mas eu tenho um amigo aí que fez o PDG de futebol, o Bernardo. Ele fala, a gente trocou muita ideia. O Bernardo, na época, o Boto era uma das 3 opções que estavam citadas no PDG, nas pesquisas. Todo mundo que trabalhou com a gente já tinha conversado com vários nomes para o Maurício, na verdade, para entregar para o Maurício, e o Boto era uma das escolhas. O Boto é um cara super sério, ele não veio para brincadeira, mas é um cara que ele tem a filosofia de jogo dele, e principalmente aquela questão dele trabalhar com jogadores de alto potencial, novos, e em mercados secundários. Eu acho uma boa solução para o Flamengo. O Flamengo tem uma base legal, mas ao longo dos anos o Flamengo tem revelado poucos jogadores. Você vê a base do Fluminense, a base do Palmeiras, tem revelado mais jogadores, a do Atlético Paranaense. Sim. O Flamengo, infelizmente, nos últimos anos diminuiu também o investimento na nossa categoria de base. Né? Pouquíssima gente sabe disso, mas no último mandato do Landim, se eu não me engano, caiu aí 40%, 50% de investimento nas nossas categorias de base, o que vai refletir não agora, vai refletir daqui a 10 anos, a gente vai estar chorando as pitangas. E a gente não vai estar... né, Rodrigo? A gente corre um mundo atrás dos jogadores que aquele time lá das Laranjeiras forma. Exatamente. E a gente não corre atrás dos que a gente formou. É curioso. É um problema de scouting seríssimo, né? Um problema de scouting seríssimo. A gente foi contaminado, na verdade, tudo isso tem um grande motivo, né? A má gestão, principalmente no futebol, troca de técnico constante, a volatilidade da nossa direção de futebol causou um problema seríssimo. Hoje a gente tem um nível de scouting péssimo, porque a gente só trabalhou em contratação para apagar incêndio. Então, 2019, eu brinco, foi uma grande sorte do Flamengo o que aconteceu em 2019. Os astros se alinharam, né? E assim, dificilmente vai acontecer uma coisa dessa, onde um treinador vem, ganha 5 títulos, perde 4 jogos, né? Por mais que a gente goste do Felipe Luiz, a gente sabe que é difícil, mas o Flamengo investe pouco em scouting. O Flamengo tem um potencial hoje de escolinhas gigantesco, mas se você tenta fazer um teste com um jogador, é difícil. Mas a gente não tem como, o Flamengo não tem como alocar tudo isso na sua própria categoria de base. Então o Flamengo precisa investir muito nisso, né? Por que times conseguem captar gente no interior da Bahia e a gente não está captando? Porque a gente está investindo pouco no scout. Você falou em termos de que a gente revela poucos jogadores. Você falou em termos qualitativos ou quantitativos? Cara, as duas coisas, porque assim, você imagina que hoje o Flamengo deve ter mais ou menos uns 320 atletas em categoria de base, de todas as idades, tá? Você tem 2 tipos de maneira de explorar essa categoria de base. Uma, os atletas de altíssimo rendimento, os craques. Então, você tem Vinícius Júnior, você tem um Paquetá, você tem eventualmente o Matheus Gonçalves, esses caras que vão ser vendidos a valor no ranking, vai ser vendido a valor alto. Por outro lado, você tem 99% desses jogadores que nunca vai ter esse percentual de valor. E o que a gente faz é que muitas vezes a gente perde esses caras aí para outros times, quando a gente poderia trabalhar melhor e vendê-los em mercados secundários. Então, assim, a nossa categoria de base, ela estava desestruturada. E eu espero que seja estruturada para quê? O Flamengo poderia, por exemplo, e é uma das minhas opiniões, poucas opiniões sobre trabalho em futebol, embora eu seja gestor esportivo aqui em São Paulo também, é que o Flamengo poderia, por exemplo, o Taubaté, sei lá, o time de Taubaté, o Flamengo poderia fechar um acordo com esse Taubaté, jogar jogadores para jogar a Série B, comprar um time. A gente fala em comprar um time em Portugal. Por que não compra um time no interior de São Paulo e bota mais 320 jogadores para treinar? Né? Por que não faz esse tipo de ação aqui? Fala-se muito em internacionalizar o nosso mercado, mas primeiro a gente tem que nacionalizar o nosso mercado. Né? A gente tem que mandar nesse mercado todo. A torcida só cresce com resultado e com proximidade ao time. Então a gente precisa criar isso. O Flamengo precisa entender que categoria de base, torcida está muito próximo, cara. Eu tenho uma teoria de que a ideia de comprar um time em Portugal é um tiro no pé. Portugal não é o lugar certo para fazer isso. O lugar certo para fazer isso é a Espanha. Porque a visibilidade é muito maior, o mercado é muito maior e o dinheiro é muito maior.
A Espanha é um dos países que mais recebe turista no mundo. Chove brasileiro naquele lugar. Se você vai e compra um time na terceira divisão, que já seja vermelho e preto, que é para não mudar as cores do clube, e faz um projeto. Agora, você imagina, Rodrigo, em 15, 20 anos você vê o Flamengo jogar uma Liga dos Campeões. Porque o nosso lugar é lá. O Brasil é pequeno demais porque a gente pode ser. Exatamente. Então, isso seria um desejo meu. Se eu fosse presidente do Flamengo por um dia, eu ia atrás disso. A gente Lugar lá. O nosso lugar é do lado do Real Madrid. Mas eu acho que essa ideia das parcerias locais é uma coisa relevante. Perfeito. A gente tem lá. Essa era uma pergunta para ele. Aqui eu sei que tem umas coisas do tipo, né? Assim, times do interior de Minas, se eu não me engano, que o Flamengo tinha acordos de entregar. Cara, e isso é fundamental. Você tem um campeonato local, que é o Campeonato Paulista, por exemplo, que gera um impacto financeiro importante. É um local onde o Brasil, o Rodrigo mesmo colocou aí, nós somos hoje a quarta maior torcida, se não for a terceira. E isso geraria um impacto, um Flamengo B ou algo do tipo. Sim. Mas aí, relevante. A gente vai continuar limitado ao pântano do futebol brasileiro. Para mim, o Flamengo tinha que ter escolhendo o Japão. O Zico tinha que ser capaz de nos mostrar. Lá no Japão tem cara bom. E tem. Tanto que eles jogam no futebol europeu. O Flamengo tinha que ter escolhendo a África. O Flamengo tinha que ter escolhendo o Canadá. Porque o Canadá hoje está... Você teria que assumir a presidência 10 dias depois de mim, cara. Teria que ter uns 9 presidentes no meio para a gente galgar todos os espaços de um dia que a gente vai precisar. Sensacional, Rodrigo. Se você imagina que se o Flamengo tivesse 5 CTs do Urubu espalhados pelo Brasil, cada um com capacidade de 320 pessoas, alimentando todos os principais clubes, todos os clubes de segunda divisão e os clubes secundários de primeira divisão. Você imagina se a gente tivesse CTs de treinamento para fazer isso? Impossível não, cara. Você precisa de investimento, precisa de investidores. Né? Aí sim a gente pode ir com um passo. Né? Exatamente. E aí vai para onde o Marcos vai. E aí a minha função aqui nesse podcast, eu digo que ela tem duas pernas. A primeira, trazer ideias diferentes desse rame-rame da vida cotidiana do Flamengo e fazer as pessoas olharem para as questões do Flamengo com outro ponto de vista, porque eu normalmente penso de futebol de uma maneira radicalmente diferente do que se vê aqui no Brasil. E o segundo é tentar incutir na mente de cada torcedor que nós temos que ter a nossa exigência para com o Flamengo compatível com o tamanho que ele tem. A gente não pode aceitar migalha vindo do Flamengo. A gente tem que pensar com o tamanho que o Flamengo tem. E o Flamengo tem um tamanho gigante. E você já disse lá no início do programa. E o Flamengo não tem consciência do seu papel, do seu tamanho. Né? Isso passa por quem assume o poder. Então, eu espero que, em algum momento, eu vá olhar para o Flamengo e vou reconhecer que o Flamengo é uma locomotiva de inovação, de mudança, de transformação. Esse é o Flamengo que eu tenho no meu coração, na minha cabeça. E, às vezes, eu não me reconheço neste Flamengo que está aí. Mas, um passo de cada vez. Exatamente. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Eu penso coisas também, tenho sonhos a respeito do Flamengo, infelizmente não, né? Nesse momento eu vivo em São Paulo, moro em São Paulo, mas a minha ideia é me aproximar cada vez mais do clube. Hoje eu estou dentro do Conselho Permanente de Marketing do COD, né? Trabalhando lá com o Lomba, fui convidado pelo Lomba, junto com mais outros profissionais, participo ativamente da política do clube e cada vez mais eu quero me aproximar para tentar justamente trazer essas ideias, Marcos, Sim. cada vez mais palpáveis para o clube. Então, a gente precisa de um ponto de transformação. Se Deus quiser. Torcerei para você. Rodrigo, qual é o jogador que não joga mais, que se aposentou, que você viu jogar em outro clube, que você fala, cara, esse cara, se jogasse no Flamengo, ia ser fundamental? E aí, pegando uma carona até numa proposta do próprio Marcos, me perdoa aí, Marcos, trazer para cá, quem atualmente jogando você gostaria de ver jogando no Flamengo, independente de quem seja, etc. e tal, falou assim, pô, esse cara ia ser sensacional. Esquece dinheiro. Dinheiro não é problema. Você pode ir lá e vou trazer o cara. Cara, já teve jogadores assim que jogaram por outros clubes que eu acho que se dariam, sem falar só do Nacional ou geral?
Geral. Só nacional. Geral. Então faz o seguinte, já que o desafio é bom, Pensa no sonho. já que o desafio é os dois, um nacional e um geral, pronto. Para te deixar mais ainda no limbo, no bom sentido. Assim, não teria um jogador que eu queria que jogasse no Flamengo. Tem jogadores que eu teria curiosidade de ver jogar no Flamengo. Tá. Um deles já meio que se aposentou. Claro que eu não vou nem falar de Messi, Cristiano Ronaldo, porque esses caras jogariam em qualquer lugar. Mas um que eu tenho curiosidade muito grande de saber como ele seria no Flamengo seria o Suárez. Um cara que eu acho um bom jogador e eu acho que caberia muito no Flamengo. Mas o nosso vice-presidente disse que não tinha espaço para o Suárez no Flamengo. Não tinha espaço para o Suárez. A gente comentou muito sobre isso aqui. Um outro era o croata lá, como é que é o nome dele? Cabeludo lá, esqueci também. Mas de nome eu tô péssimo. Mas... E croata, que o Modric? jogando... Não é croata, não. O grandão lá, o moreno, cabeludo. Ibrahimovic, isso. Ah, o Ibra. Sim. O Ibra era um cara que eu queria ver no Flamengo. Queria ver muito no Flamengo. Queria ver o Neuer no gol, embora eu esteja muito feliz com o Rossi, gosto muito do Rossi. Agora você causou um problema com o doutor Marcos. Eu gosto muito do Rossi, cara. Eu acho ele tantando a cabeça, mas eu gosto muito dele. E você tem que ver que a gente tem outro jogador. Goleiro tem que ser maluco também, né? Então, vocês estão na linha. Mas eu acho que o Ibra e o Suárez seriam dois jogadores assim que eu vi jogar. O Zidane era um jogador que antigamente eu achava sensacional, um Zidane no meio-campo. Um que eu sempre quis ver, cara, e nunca tive oportunidade, era o Ronaldo Fenômeno jogar no Flamengo. Né? Eu acho que ia caber demais. E basicamente esses aí eu não tenho muita fantasia para os jogadores de outro time, não, cara. E desses locais? Jogadores atuais que eu acho interessantes, assim, jogadores atuais que eu gostaria de. É engraçado, né? Porque a gente vai descer muito o patamar, tá? Então tem que tirar muito. Assim, tem o Pedro, que para mim é o melhor jogador hoje, melhor atacante em operação. Ele tá doente lá, tá com problema. Mas, cara, tem jogadores que eu acho que tem potencial, que poderiam ter potencial de jogar no Flamengo. Um deles que eu gostaria de ver como seria o desempenho é um jogador novo, é aquele Pita. Um jogador rápido, forte. Eu gostaria de ver ele no Flamengo, cara. Ele estava dando sopa aí. Um que eu teria um pouco de curiosidade, que eu detesto esse jogador, mas eu teria curiosidade de ver jogar no Flamengo, é o próprio Canóbio. Né? No Fluminense acho agora, que ele se encaixaria, está no Fluminense agora. Mas é um cara que ele tem aquele jogador chato, cara. Jogador chato no Flamengo cabe muito, sabe? Assim, já pensei em alguns momentos, porque isso varia muito do patamar que o time está, né? Já pensei, por exemplo, em como seria o Hulk no Flamengo, né? Só que esses caras já se identificaram muito em alguns times. Mas eu não tenho grandes fantasias com esses jogadores, não. Acho que o Flamengo tinha que olhar muito melhor para o futebol sul-americano, embora a gente tenha trazido chileno e tal, mas eu acho que tem chileno, 3 uruguaios, né? A gente tem muito mais coisa para ver aí, cara. Um argentino, né? Mas eu acho que o Flamengo podia olhar principalmente categoria de base para jogadores da América do Sul, e o Boto está ligado. Na África tem muito jogador bom subestimado lá, entendeu? Tudo bem que eles parecem que têm 30 anos e tem 18. Mas Por passa. isso o Flamengo tinha que ter escolinha na África. E eu comento muito aqui no programa que a gente, quando fala da questão da base, né, a gente questiona algumas coisas. Quando todo mundo fala assim, o Flamengo... Porque essa informação que você trouxe, confesso que até me fico surpreso, falou sobre o Flamengo estar revelando menos jogador, pouco jogador, né? E eu fiquei assim, poxa, mas a gente comenta muito aqui sobre a qualidade dos jogadores. Eu até falo assim, traz na cabeça aí o último grande jogador que o Flamengo revelou e que deu certo depois da venda, né? Que foi uma vez que saiu, explodiu. Aí todo mundo fala assim, o Vini Júnior, o Paquetá. Aí eu falo, cara, mas isso já faz quantos anos já que isso aconteceu? Aí todo mundo fala, pior que é verdade, né? Já faz muitos anos. E isso reflete muito sobre a nossa base. Isso reflete. E assim, porque você tem que tirar a coisa assim, o dom, né? Você pega um Vinícius Júnior, ele tem dons, né? O futebol dele. E aí você tem a própria metodologia de formação de atleta, né? Então, assim, a gente não pode apostar só no dom. Né? Apareceu um Vini Júnior, que inclusive saiu das escolinhas do Flamengo.
um Paquetá, um Viseu, né? Mas o fato é que a gente tem que, cada dia melhor, ter uma melhor metodologia para que a gente possa revelar bons atletas. Nem sempre o cara que tem dom, vocês lembram do Foquinha? Lá que jogou no Cruzeiro, o cara tinha o dom do futebol, fazer uma parafernália, não sei o que lá. Deu o quê? Água. Era um malabarista, né? Mas então, porque provavelmente faltou metodologia, orientação. Né? Direcionar o cara. Exatamente. Você pega um Lohan que tem potencial e que comportamentalmente talvez não fosse a melhor opção. Mim, então, hoje o Flamengo ele tem que olhar para tudo. De uma revolução na formação. Mas é a questão da educação, né? Do cara logo na base, né? Que é uma coisa que a gente já conversou aqui muitas das vezes, Rodrigo, que é aquela velha história, a gente forma, né? A gente sabe que tem um sistema aí com os empresários, com as famílias desesperadas, pensando que esses caras são arrimos de família, e acabam até sendo mesmo, muitas das vezes, né? Uma aposta única, o cara vem sem informação nenhuma, aceita uma proposta qualquer, mas às vezes até o cara já está com 18 anos, é o próprio caso do Vinícius Júnior, né? Quando ele tinha 18 anos, ele já estava vendido e há muito tempo pro exterior. E aí a gente fica carregando esse peso de trazer o cara com 35 anos, 36 anos, para vir jogar aqui, alguns até vêm com paixão e jogam e se entregam, mas no final das contas acabam aqui virando aquela última exposição, último suspiro. A gente tem alegrias e tem muitas tristezas no final das contas, mas essa engenharia acho que para a gente acho que é muito ruim, né? É uma forma como se quer, deveria se produzir melhor e se controlar melhor. Marcos? Acho que a gente precisa terminar. Já você fez assim do horário do Rodrigo. Agradecer muito a sua presença, você ter compartilhado seu conhecimento de Flamengo. Essa informação da redução do volume de investimentos foi uma coisa que eu também não sabia. Não me espantei, honestamente, porque daquela gestão eu não espero absolutamente nada mesmo, não esperava mesmo. Então, muito obrigado por você ter vindo e fique à vontade. Se você quiser um dia frequentar, trocar ideia, a casa é sua, fique muito à vontade. Rodrigo, eu faço aí das palavras do Marcos também as minhas. Agradecer a você, até por ter aí, recebi aí um contato através do Marcelo lá da Flapira, né, que foi quem me passou o teu contato, o Matheus Carioca também, que é outro que participa também bastante do grupo. Matheus Araújo, grande Matheus. A figura, né? Porque ele posta foto no Brasil inteiro, na praia. Esse cara, acho que a gente tem que chamar ele aqui um dia, viu, Xará? Viu, Matheus? Teu Xará. E, Rodrigo, agradecer aí você por ter feito essa acolhida. E eu acho que a partir dessa conversa aqui, novas podem surgir com outros consulados, novas embaixadas. E você aí sendo aí um convidado para estar com a gente, né, discutindo. Toda segunda-feira a gente acaba tendo um tempinho para discutir sobre os jogos que aconteceram na quarta ou na quinta e também no final de semana, no sábado e no domingo. Você já percebeu aí, eu já percebi que vai ser legal, porque você e o Marcos vão ter uma discussão importante a respeito do Rossi, que você tem paixão, já percebi que você gosta do Rossi, mas o Marcos não. O Marcos, o melhor goleiro do Flamengo até hoje deveria ser o nosso querido Muralha, mas é uma outra história. Matheus, com você aí para se despedir do Rodrigo. Antes do Matheus, só vou te convidar, Rodrigo, se você conhecer, você conhece muita gente, você achar que são pessoas que podem vir aqui, podem dispor do seu tempo, fique à vontade para nos recomendar pessoas. A gente está aberto a conversar com qualquer pessoa. Legal, manda sim. Tá? Sim. Rodrigo, legal, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelo seu tempo gasto aí com a gente. Assim que a gente tiver tudo concluído na gravação, a gente vai te mandar também um link para você compartilhar. E também sinta-se à vontade para participar outras vezes também, se você quiser trocar uma ideia com a gente, sobre outros assuntos, até mais específicos também, que a gente aqui gosta de falar sobre muitas coisas, não só comentar o jogo de ontem, mas a gente gosta de conversar sobre esse assunto, futebol, Flamengo e esse mundo que em torno disso, que é uma coisa bem bacana para todo mundo. Para a gente também, a gente gosta muito desse momento, tá? Obrigado a todo mundo, o Marcão, o Raul aí, Raul que fez essa ponte também. Valeu, saúde. Rodrigo, boa noite, tá livre aí agora. Boa noite, pessoal, obrigado. Viu? Valeu, obrigado, uma honra aí conversar, um prazer. E estou à disposição, sempre que precisarem, é só chamar. Depois eu mando umas indicações aí, indicar para vocês do Bernardo, vai falar de futebol, metodologia, que vocês vão adorar. Legal. De goleiro, eu já vi que é um assunto bom aqui. Um forte abraço para vocês. Beleza. Boa noite. Valeu. Um abraço, saúde. Tchau.